Muitos acreditam que a Bíblia é apenas um livro religioso, um compêndio de histórias ou mandamentos distantes da vida prática. Mas, quando estudada à luz da mentalidade de crescimento e dos princípios universais da prosperidade, ela revela algo ainda mais profundo. Um verdadeiro manual de hábitos transformadores. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, ensinava que o sucesso nunca é fruto do acaso ou da sorte, mas da repetição consciente de hábitos que moldam a mente e a ação. James Allen, em sua obra Como o Homem Pensa, reforça essa verdade. Os pensamentos que cultivamos diariamente moldam o nosso destino. A Bíblia não só confirma essa sabedoria, como entrega, em detalhes, quais práticas e pensamentos elevam o ser humano a níveis de paz, abundância e plenitude. Pense na metáfora da gota d'água. Uma pequena gota, quando cai de forma constante sobre a rocha, é capaz de perfurá-la. Da mesma forma, nossos hábitos diários, pequenos gestos repetidos, têm o poder de construir ou destruir toda uma vida. A transformação não está em grandes feitos ocasionais, mas naquilo que se faz todos os dias. Hoje, quero convidar você a mergulhar em 12 hábitos da Bíblia que, se aplicados de forma prática e consciente, podem transformar completamente sua vida. Não falamos aqui de teoria, mas de práticas que alinham mente, corpo e espírito. Hábitos que reprogramam crenças limitantes, geram abundância, fortalecem a fé e criam uma vida de propósito. Este vídeo é mais do que um estudo, é um convite à prática, porque sua vida muda quando seus hábitos mudam, e os hábitos bíblicos são códigos espirituais e mentais que reprogramam não apenas sua mente, mas seu destino. Primeiro hábito: meditar na palavra diariamente. Josué 1:8 nos entrega um princípio eterno. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse versículo é mais do que um conselho espiritual, é uma instrução prática de prosperidade. Napoleon Hill dizia que a mente precisa ser constantemente alimentada por ideias que sustentam o sucesso. E James Allen lembrava que a mente é o jardim, os pensamentos são as sementes. Quando você medita na palavra, está plantando sementes de disciplina, foco e fé no jardim do subconsciente. A ciência moderna reforça isso. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que pensamentos repetidos criam novas conexões neurais. Se você dedica apenas 10 minutos por dia para refletir em um versículo, está literalmente reprogramando sua mente para resiliência, coragem e clareza. Pense na metáfora do atleta. Ele não se fortalece apenas no dia da competição, mas nos treinos diários, silenciosos, repetidos. Assim também sua mente. Cada vez que você reflete em um versículo, está treinando sua fé para o dia em que precisará dela. Prática. Escolha um versículo por dia e reflita sobre ele. Pergunte: como posso aplicar isso hoje? Escreva em um caderno e leia ao acordar e antes de dormir. Essa prática simples molda o subconsciente e cria uma base inabalável para a prosperidade. Frase âncora: minha mente floresce porque medito diariamente na palavra. 2. Hábito. Orar com propósito e consistência. Jesus ensinou em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração, portanto, não é apenas um ato religioso, mas um mecanismo de alinhamento mental e vibracional. Napoleon Hill descreveu a oração de forma indireta ao falar sobre o desejo ardente e a fé aplicada. Quando você ora com propósito, está reforçando seu desejo e criando um canal de energia criativa entre a mente consciente, o subconsciente e o divino. Neville Goddard dizia que orar é assumir mentalmente que já recebemos aquilo que pedimos. Muitos, porém, tratam a oração como último recurso ou como repetição vazia. O poder está na consistência e no alinhamento. Orar diariamente, com propósito claro, cria clareza mental e força emocional. É como calibrar uma bússola.
Cada oração alinha você novamente com o norte do seu propósito. A neurociência confirma os efeitos da oração. Pesquisas mostram que a prática regular ativa áreas do cérebro ligadas à calma, foco e resiliência, reduzindo o estresse e ampliando a criatividade. Prática. Estabeleça horários fixos de oração. Pode ser ao acordar, no meio do dia e antes de dormir. Não precisa ser longa, mas intencional. Foque no que deseja criar. Agradeça como se já tivesse recebido e entregue a sabedoria divina. Frase âncora. Minha oração consistente é meu alinhamento diário com o divino. 3. Hábito. Cultivar gratidão em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18 traz um dos mandamentos mais desafiadores e transformadores. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é muito mais do que uma emoção agradável. Ela é uma chave espiritual e biológica. Estudos científicos mostram que expressar gratidão regularmente aumenta os níveis de dopamina e serotonina no cérebro, ampliando a sensação de abundância e contentamento. Napoleon Hill escreveu que a atitude mental positiva é indispensável para a prosperidade. James Allen dizia: um coração agradecido é o campo fértil onde as sementes da abundância florescem. Quando você agradece, muda sua bioquímica, sua vibração e sua percepção da realidade. Pense na metáfora do copo d'água. Uma pessoa negativa olha e diz: está meio vazio. A grata diz: está meio cheio. Mas além da percepção, a gratidão abre espaço para mais. É como abrir as janelas de uma casa. A luz só entra quando há abertura. Prática. Escreva todos os dias ao menos 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser simples: saúde, alimento, família, uma oportunidade. Ao escrever, sinta profundamente essa gratidão. Essa prática diária cria um padrão mental de abundância. Frase âncora. Minha vida floresce porque eu sou grato em todas as circunstâncias. 4. Hábito. Praticar o descanso e o silêncio. O Salmo 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse hábito é um dos mais negligenciados, mas também um dos mais poderosos. Vivemos em uma era de barulho constante, notificações, pressões, correria, demandas. Muitos confundem produtividade com excesso de atividade, mas a Bíblia nos ensina que o descanso e o silêncio não são perda de tempo. São alimento para a alma e clareza para a mente. Napoleon Hill já alertava que o excesso de pressa é inimigo da reflexão criativa. A mente precisa de espaços de calma para reorganizar ideias e gerar soluções. James Allen dizia que a serenidade é um dos mais belos frutos da sabedoria. O silêncio não é vazio, é plenitude. É no silêncio que ouvimos a intuição, que sentimos a presença divina e que reorganizamos nossas emoções. Assim como o corpo precisa de sono para se recuperar, a mente e o espírito precisam de momentos conscientes de aquietar-se. A neurociência mostra que períodos de descanso ativam a chamada rede neural padrão, responsável por criatividade, insights e processamento profundo. Grandes ideias surgem não no caos, mas na pausa. Prática. Separe diariamente ao menos 15 minutos de silêncio consciente. Desligue aparelhos, feche os olhos, respire profundamente e apenas esteja presente. Não tente controlar, apenas aquiete-se. Esse hábito regenera sua energia e amplia sua clareza. Frase âncora. No silêncio, encontro clareza e renovo minha força. 5. Hábito. Perdoar sem guardar rancor. Jesus foi claro em Mateus 6,14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão não é apenas uma questão espiritual, é também emocional e até física. Guardar rancor consome energia vital, prende a mente em ciclos de dor e bloqueia a abundância. Napoleon Hill dizia que ressentimento e ódio são como veneno que tomamos esperando que o outro morra. James Allen reforça: aquele que não perdoa carrega consigo correntes que o prendem ao passado.
A ciência confirma. Pesquisas mostram que pessoas que cultivam perdão têm níveis mais baixos de cortisol, hormônio do estresse, e maior saúde cardíaca. O perdão não liberta apenas o outro, liberta você. Exemplo prático. Alguém que não perdoa um parente ou sócio permanece revivendo a dor, gastando energia mental que poderia ser usada para criar novas oportunidades. Quando decide perdoar, abre espaço para a prosperidade. Exercício. Escreva o nome de quem precisa perdoar e declare em voz alta: eu te libero e me liberto. Escolho viver em paz. Não significa justificar, mas soltar o peso. Frase âncora. O perdão abre espaço para a prosperidade fluir em minha vida. 6. Hábito. Servir ao próximo com generosidade. Atos 20:35 nos lembra: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A generosidade é um hábito que ativa reciprocidade. Quem serve ao próximo cria uma rede de apoio invisível que mais cedo ou mais tarde retorna em abundância. Napoleon Hill falava sobre a lei da compensação. Tudo que damos retorna multiplicado. James Allen dizia: aquele que vive para si mesmo se apequena, mas aquele que vive para servir se engrandece. A ciência social confirma. Estudos mostram que pessoas generosas vivem mais, têm maior satisfação pessoal e até prosperidade financeira mais sólida. Exemplo: empreendedores que começam ajudando genuinamente seus clientes e comunidades, sem foco apenas no lucro, criam negócios sustentáveis e respeitados. Prática. Estabeleça um ato de serviço semanal, mesmo que pequeno. Pode ser ajudar alguém com tempo, atenção, uma palavra, uma doação. A energia da generosidade abre portas que o egoísmo nunca abre. Frase âncora. Quando sirvo, multiplico minha abundância. 7. Hábito. Evitar murmuração e palavras negativas. Filipenses 2,14 orienta: fazei tudo sem murmurações nem contendas. A Bíblia revela o poder das palavras. Murmurar é reclamar, é declarar constantemente o que não funciona, criando uma frequência de escassez. Napoleon Hill dizia que palavras são instrumentos de programação mental. O subconsciente registra tudo o que repetimos. Reclamar é repetir ordens de fracasso. James Allen afirmava: as palavras são sementes, colhemos os frutos do que falamos. A neurociência confirma. Frases negativas liberam substâncias que reforçam estresse e pessimismo. Já palavras positivas ampliam foco e criatividade. Exemplo prático: empresas com cultura de reclamação perdem produtividade. Famílias que vivem murmurando cultivam tensão constante. Ao contrário, ambientes de palavras positivas florescem. Exercício. Sempre que sentir vontade de reclamar, substitua por uma afirmação construtiva. Exemplo: em vez de estou cansado dessa vida, diga estou aprendendo a criar uma vida melhor. Frase âncora. Minhas palavras constroem prosperidade, não destruição. 8. Hábito. Viver com propósito definido. Provérbios 29:18 declara: onde não há visão, o povo perece. O propósito é o norte da vida. Sem clareza de onde quer chegar, energia se dispersa. Napoleon Hill dizia que o primeiro passo da riqueza é um propósito definido aliado à persistência. Pessoas sem visão vivem reagindo. Pessoas com propósito vivem criando. James Allen reforça: o homem de propósito avança, mesmo em meio à tempestade. A ciência também mostra: indivíduos com senso de propósito têm mais saúde, mais resiliência e até maior expectativa de vida. Exemplo prático: um jovem sem propósito pula de emprego em emprego, sem satisfação. Outro, mesmo com dificuldades, mantém firme sua visão e alcança prosperidade. Prática. Escreva hoje uma visão clara para os próximos 5 anos. Onde quer estar? Como quer viver? Leia essa visão todos os dias. Isso cria foco e magnetiza sua energia. Frase âncora. Meu propósito definido guia cada passo da minha vida. 9. Hábito. Cultivar disciplina nos pequenos detalhes. Lucas 16:10 nos ensina:
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A Bíblia revela que prosperidade não é construída em grandes saltos, mas em fidelidade nos detalhes. É nos pequenos hábitos que o caráter é moldado. Napoleon Hill dizia que a disciplina é o elo que transforma desejos em realizações. Grandes conquistas são fruto da soma de pequenos atos de consistência. James Allen reforça: você é hoje o resultado do que repetiu silenciosamente ontem. Exemplo: alguém que decide dormir e acordar em horários consistentes ganha clareza e energia que sustentam grandes projetos. Pequenos ajustes diários criam mudanças exponenciais. Prática: escolha um detalhe simples da sua rotina, como horários, organização, leitura diária, e mantenha-o com disciplina. Isso treina sua mente para a constância. Frase âncora: minha fidelidade no pouco abre portas para o muito. 10. Hábito. Praticar fé diante das incertezas. Hebreus 11:1 nos lembra: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé não é a ausência de medo, mas a escolha de confiar apesar das incertezas. Napoleon Hill afirmava que a fé é a força criadora que sustenta a ação. Sem fé, a mente paralisa diante dos obstáculos. Com fé, encontra caminhos que antes pareciam invisíveis. A ciência mostra que pessoas com crença em algo maior têm mais resiliência em tempos de crise. A fé reorganiza a mente para suportar pressões e manter clareza. Exemplo: empreendedores que atravessaram recessões sem desistir, porque sustentaram fé em seu propósito. Prosperaram quando muitos desistiram. Exercício prático: declarar diariamente: minha fé é maior que o medo. Essa simples afirmação fortalece o subconsciente para agir mesmo em tempos de incerteza. Frase âncora: minha fé me guia quando tudo parece incerto. 11. Hábito. Controlar pensamentos e renovar a mente. Romanos 12:2 ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A verdadeira transformação começa dentro. Napoleon Hill explicava que o homem se torna aquilo que pensa, dia após dia. Pensamentos constantes moldam crenças, emoções e comportamentos. James Allen dizia: a mente é o mestre tecelão, tece para o fracasso ou para a vitória. A neurociência confirma: cada pensamento repetido fortalece conexões neurais. Se você repete padrões de medo e escassez, reforça esses caminhos. Se cultiva pensamentos de abundância e coragem, cria novas trilhas mentais. Exemplo: uma pessoa que vive dizendo não consigo, reforça esse padrão até acreditar nele. Mas quem decide substituir por eu estou aprendendo, muda sua autopercepção e seus resultados. Prática: vigiar frases mentais por uma semana. Sempre que identificar um pensamento de escassez, substitua por uma afirmação de abundância. Frase âncora: eu renovo minha mente e transformo minha vida. 12. Hábito. Andar com pessoas de fé e visão. Provérbios 13:20 declara: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Seu círculo de convivência é um dos maiores determinantes do seu destino. Napoleon Hill chamava isso de mastermind. A aliança com pessoas que compartilham visão e propósito multiplica sua força criadora. Cercar-se de pessoas negativas drena. Caminhar com pessoas de fé expande. James Allen dizia: o homem não se eleva acima do caráter daqueles que mantém como companheiros. Exemplo: empreendedores e líderes que mudaram de vida ao se conectar a grupos de crescimento e mentoria. O ambiente molda a mente. Prática: escolha intencionalmente pessoas que inspiram. Construa um círculo de fé e visão. Participe de grupos de estudo, oração ou negócios que ampliem sua mentalidade. Frase âncora: eu caminho com pessoas que fortalecem minha fé e expandem minha visão. Ao longo deste vídeo, exploramos 12 hábitos extraídos da Bíblia que têm o poder de transformar completamente sua vida. Não falamos apenas de princípios espirituais abstratos, mas de práticas diárias que moldam sua mente, sua biologia e seu destino.
Dr. Bruce Lipton, em suas pesquisas sobre epigenética, mostrou que pequenas mudanças no ambiente e na rotina são capazes de ativar ou silenciar genes, criando novas realidades. Isso significa que seus hábitos diários estão literalmente programando sua biologia para a saúde, prosperidade ou estagnação. Neville Goddard reforça a mesma ideia em linguagem espiritual. Viver diariamente como se já fosse transformado cria a ponte para essa transformação. Quando você medita na palavra, ora com propósito, cultiva gratidão, pratica silêncio, perdoa, serve, fala positivamente, vive com propósito, mantém disciplina, exerce fé, renova a mente e escolhe boas companhias, está vivendo a transformação agora, e o futuro inevitavelmente refletirá isso. Portanto, entenda, hábitos não são pequenos detalhes, são códigos espirituais que moldam toda a sua história. Cada repetição diária é um tijolo colocado na construção do seu destino. O sucesso não é sorte, mas consequência. A paz não é acaso, mas fruto. A prosperidade não é milagre isolado, mas colheita de práticas constantes. E a frase que deve ecoar em sua mente é esta: sua vida muda quando seus hábitos mudam. E os 12 hábitos da Bíblia são o código para uma transformação completa. Se você aplicar até mesmo alguns desses hábitos de forma consistente, vai perceber que sua mente